Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. E aí, música no culto cristão ou culto à música? Esse é o assunto do nosso Mais Que Som de hoje. Roda a vinheta. É isso aí, gente. Hoje o assunto tá muito legal aqui no nosso podcast, mas antes da gente anunciar aqui o nosso convidado, eu queria te convidar a compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, aqueles grupos que você tem 25 milhões de pessoas, compartilha lá o link, compartilha aí também nos seus grupos WhatsApp, no seu Instagram pelos stories, marca a gente lá, é o @MMAgeral. Você que não segue, dá uma força lá, irmão, vai lá, aperta seguir e fique aí por dentro de todos os conteúdos aqui do MMA Geral, tá ok? Hoje o assunto é música, e aí a gente trouxe um cara bom de teologia para que a gente possa falar sobre música e teologia hoje, mas a parte de teologia vai ficar com ele, né, pastor? Tá bom. Tudo bem, pastor Willy? Tudo bem, que alegria estar aqui com você, Fabião. Seja bem-vindo, muito bom te receber aqui, foi difícil, né, mas... Foi difícil, faz tempo que a gente está tentando acertar a agenda aí, mas deu certo. A gente vai tentando uma hora... Uma hora vai. Vez, né? Graças a Deus. O pastor Willy já é uma figura conhecida aqui da TV Viva Promessa, né? Participa de vez em quando ali do Texto Contexto, sim, da Escola Bíblica também? Também. Escola Bíblica, então o povo já conhece. Pastor, hoje o assunto é música. Eu dei uma busca aqui no dicionário, e aí ele vai dizer que a música é a arte e a técnica de combinar sons de maneira agradável ao ouvido. Então, esse agradável, ele não é muito de acordo com um gosto musical ou da própria formação cultural. Ela é um jeito que a gente fala na música que chama de consonante, né? Algo que você consiga ouvir e degustar essa arte. Mas eu queria já perguntar direto para o senhor, o que a Bíblia diz sobre a música? Legal. Bom, a Bíblia fala de música antes mesmo da gente existir, né? Parece que a música é uma realidade que está conectada à eternidade. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 38, depois que Jó questiona Deus nas circunstâncias da vida, existe um momento que Deus responde, né? Mostrando como nós somos seres limitados para compreender os determinos de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, a criação de Deus. E tem um momento que Deus diz assim, no capítulo 38, versículo 7. E quando as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Então, ou seja, ele está falando de música mesmo antes da gente. A música é uma realidade eterna, né? Que está ali conectado com a realidade de Deus, mesmo antes da gente ter noção disso. E quando João tem a visão do livro do Apocalipse, ele fala de música no céu. Ele viu música sendo entoada no céu. E quando a gente fala da eternidade, a gente fala de música, então. Então a gente está extremamente envolvido com música dentro do contexto bíblico a todo tempo, de uma maneira muito intensa, né? Mesmo antes da gente. Sim. Mesmo antes que a gente tivesse consciência. Sim. É bem legal para a gente se conectar com essa realidade, né? De que a música já faz parte, né, do contexto, sempre fez parte do contexto. Agora, quando a gente fala da Bíblia, né, já organizando o contexto da música na história da igreja, a gente sabe que o livro dos Salmos é o que mais está ali descrevendo como a música dentro do contexto da igreja era organizada. Então são 150 salmos, música, né? E normalmente esses salmos eles eram organizados em 5 livros e eles tinham ali salmo para tudo quanto é tipo de culto, cerimônia. Alguns salmos expressavam a própria adoração, exaltação a Deus, outros eram salmos de louvor. Alguns expressavam o momento de arrependimento do salmista, de dor, de agonia. Sim. Mas a música sempre foi uma maneira deles expressarem o sentimento que eles tinham diante de Deus, o culto deles a Deus. Então é uma coisa extremamente intensa, né, no contexto bíblico. E no Antigo Testamento existia uma forma para que eles fizessem música, né? Davi, ele vai designar, né, cada um para uma área, cada um para um instrumento, cada um para um momento, né? Sem dúvida. Durante a
a dinâmica, né, do culto lá no tabernáculo, né? Sim, sim. Na verdade, a estrutura do Antigo Testamento dá inveja, né? A gente que às vezes está pensando quem vai cantar nesse culto aqui, quem vai fazer, é na verdade impressionante como que eles tinham principalmente no contexto do Antigo Testamento, Sim. né? A gente percebe que o culto no Antigo Testamento ele era mais coordenado, mais sistemático, Sim. né? As leis cerimoniais não se aplicam ao Novo Testamento, mas deixam um modelo ali de organização muito extraordinário. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, a autoria dos Salmos, né? Quando a gente fala, por exemplo, quem fez os Salmos? 150, 73 são salmos dedicados a Davi, que foi um músico extraordinário, Sim. poeta, incrível, né? Com o coração cheio ali. Fora os textos de Atos, que atribuem mais 2, Salomão coloca ali mais 2 salmos, um Salmo 90 é o Salmo de Moisés. Sim. E tem uma estrutura ali que vem da família de Corá, que é muito conhecido no contexto do Antigo Testamento, que também escrevia, organizava, cantava, Asaf, Etan. Então, existia muita gente trabalhando nessa questão da música. É uma estrutura incrível. Agora, quando a gente fala dessa estrutura que a gente está falando, que você perguntou, Sim. que é incrível, porque havia mais ou menos 400 músicos levitas, 4 mil músicos. Rapaz, o líder desse negócio aí tinha que ser rei mesmo, né? Cara, 4 mil músicos. Eu falei, a gente procurando às vezes um ou outro para poder cantar. É verdade, com a gente. é verdade. Então, assim, 4 mil músicos se envolvendo ali, os levitas. 288 cantores contratados Sim. para exercer a música no contexto do Antigo Testamento. Já pensou, cara? Você com Cara, 288 meu cantores. Deus. Não sei se é bom ou se é ruim, né? É difícil administrar, né? Porque a área da música não é fácil na igreja. Mas, assim, é muita gente envolvida. Sem falar também de 100 sacerdotes que também estavam envolvidos com a questão instrumental, de alguma maneira, cuidando da música na igreja. Então, a estrutura é incrível dentro do contexto. E o lance do culto no contexto do Antigo Testamento, ele era muito sério também, porque ele dependia de que Deus aceitasse o culto e perdoasse o povo, né? Sim. Então, se Deus não aceitasse, era motivo de pânico, de escravidão. A gente vê o povo de Israel sendo punido porque não cultuou direito, né? Sim, é verdade. Porque adorou outros deuses e... É óbvio que a gente não vai trazer um contexto intenso como esse para o Novo Testamento. Sim, claro. Mas eu acho que tira um modelo de como a gente tem que levar a música a sério. Sim. Não é? Faz a gente pensar sobre isso. O culto, né? O culto a Deus. A sério, né? Sim. O culto de uma forma... a gente fala que é uma organização que vai parecer informal, mas perceber o quanto Deus levou isso a sério, né? Às vezes a gente tem essa frase de que para Deus tudo tá valendo, só né? o coração. É pro Senhor, é o coração. Mas quando a gente olha para esse contexto aqui, a gente vê que a primazia... E é o próprio Deus que organiza isso. Sim, é ele que diz como tem que ser. Isso. Então a gente percebe que lutar pela primazia, por fazer bem feito, ainda mais levando em conta que ele é o Criador, né? E ele sabe da nossa capacidade de fazer bem feito, de fazer de maneira coerente. Sim. Então isso aqui chama muito a minha atenção aqui com relação ao como a gente tem que lutar para crescer, evoluir em toda a celebração para Deus, né? Dando sempre o melhor de si. O culto no Antigo Testamento, ele tinha vários simbolismos, vários rituais, e até você citou aí, me permita chamar você de você, né, pastor? Eu sou extremamente jovem. Você é novinho, né? Mas você disse que não dá pra gente aplicar isso ao Novo Testamento. E o que a Bíblia diz sobre a música no Novo Testamento? Sobre o culto no Novo Testamento? A gente percebe que o culto, a gente não traz o contexto da lei cerimonial ou do ambiente cerimonial da lei para o Novo Testamento, porque ela tem uma representação. O contexto do Antigo Testamento celebra o Cristo que há de vir. Sim. Então há toda uma representação, de uma maneira pedagógica, Deus está construindo na consciência de Israel a necessidade de um Redentor, de alguém que dê a vida na cruz. De cabeça eu lembro de alguns. Você tem a pia, que significa ali todo ritual. A limpeza dos pecados. Isso. Tem todo esse sistema do culto. Você tem o sacerdote, você tem o sumo sacerdote, uma ideia de mediador. Você tem o próprio tabernáculo, que é uma ideia de habitação de Deus no meio do povo. Sim. Né? Então, você tem o cordeiro. Mas se você for pensar, tudo isso se cumpre na pessoa de Cristo. Tudo isso representa Jesus, né? A mesa dos pães. Sim, o tabernáculo é a representação de Deus no meio do povo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o Emanuel. O cordeiro é um que precisa morrer pelo pecado. Jesus é o cordeiro de Deus. Sim. Que morre de uma vez por todas pelos nossos pecados.
Então você não tem mais essa necessidade do ritual. Sim. Porque no contexto do Antigo Testamento, o que a gente percebe é que o Espírito ainda não habitando de maneira plena em todos, então era muito pedagógico, eles precisavam ver para entender. Sim. Agora, Cristo cumpriu. Então não faz sentido a gente repetir os mesmos hábitos dentro do culto do Novo Testamento. Isso não vai fazer sentido. A gente tira o exemplo, né, da organização, no sentido da coerência, de como Deus levava isso a sério. O que a gente tem no contexto do Novo Testamento é a música bíblica. Né? É sempre óbvio que a palavra de Deus sempre vai organizar todas as coisas. Então a gente olha, por exemplo, Paulo, quando ele está ali fazendo uma organização na igreja de Corinto, no capítulo 14, e ele fala sobre uma linguagem compreensível, tanto na oração quanto na música, para que todos sejam edificados. Sim. Isso é bastante importante. Então, essa coerência ela é muito, muito trabalhada no contexto do Novo Testamento. A gente pega ali em Efésios 5:19, quando ele fala que essa música era oferecida com qualidade, mas também com coração, sóbria, mas com sentimento, com introspecção. É isso que a gente aprende. Então, bíblica, sóbria, é dentro desse parâmetro que o Novo Testamento vai trabalhar a questão da música, dentro do nosso contexto agora, né? Sim. Mas o que é interessante mesmo da música na Bíblia em si, né? É o lance do reconhecimento de quem você está cultuando, de quem você adora, né? Sim. Então, eu acho que o Novo Testamento ele vai representar de forma mais explícita, né? O Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento ele continua trazendo todos esses valores, mas não de forma física, né? Mas o Novo Testamento ele apresenta o culto como algo mais pessoal, né? Sim. E aí você tem a celebração, né? A celebração do povo, o ajuntamento. Mas o culto mesmo é ali você, né? Sim, tem tudo a ver. Eu acho que o Novo Testamento ele traz bastante pra gente essa introspecção, esse amadurecimento. Quando você até citou isso mais ou menos, mas quando a gente olha para a obediência à lei no contexto do Antigo Testamento, dá muito ar de ou faz ou você vai ser punido. Sim. Não é essa você ideia. Você morre, né? vai ser escravo. Deus nunca quis desenvolver na nação de Israel uma ideia de salvação por obras. Quando a gente olha ali, eu sou o Senhor teu Deus que te livrou do Egito, eu te salvei. Sim. E agora eu vou te ensinar a viver. Sim. Então não terás outros deuses. Os mandamentos são libertadores. Mas dentro da consciência que está sendo construída ali, o que a gente percebe é que o medo também está muito mais envolvido também, né? Como você disse. Mas no Novo Testamento a gente continua obedecendo a lei, sim. Mas a consciência era mais amadurecida, a lei está escrita no coração, o Espírito está atuando em cada um de nós. Então há uma maturidade, né, que precisa acontecer dentro do Novo Testamento, dentro de nós, em todos os aspectos. Sim. Eu sempre falo para a igreja assim, não tem mais sentido a gente dizer eu guardo o mandamento porque eu tenho que guardar. Mas eu guardo o mandamento porque eu quero guardar. Sim. Eu quero fazer. É amadurecimento de adoração, né? Então, eu brinco às vezes, eu já contei isso às vezes numa pregação. Aliás, algumas pregações, a gente prega todo sábado, então tem que ter bastante historinha. Né? Mas assim, eu lembro que quando eu trabalhava ainda por conta, eu comprava a nossa marmita numa churrascaria perto da firma. Aí eu falava assim, você já sabe, né? Eu não como determinadas coisas e tal. E ela acostumou que eu já não comia essas coisas. Você é aquele que não come a carne suína, você é aquele que... Eu falei, isso, é isso aí, é isso aí. Ela falou, você é judeu? Eu falei, eu tenho cara de judeu. Não sou judeu. Aí no outro dia ela perguntava assim, mas você é árabe? Eu falei, não sou árabe. Aí no outro dia ela falou, mas você é turco? Eu falei, vamos ver. Todo dia ela tirava o que você quer saber? Eu falei pra ela, o que você quer saber? Aí ela falou assim, eu quero saber, porque você quer saber por que eu não como essas carnes? Ela falou assim, eu quero saber isso, por que você não pergunta, né? Mas, tem que ficar deduzindo. Nunca me viu de que pá. Não, pra mim, essa cara. Não, aí ela falou assim, mas por que você não come? Eu falei assim, porque eu sou cristão e eu entendo que essas leis de Deus, elas se aplicam à minha vida, à nossa vida, que o evangelho muda também a minha alimentação. Sim. Então eu não como por isso, é a minha confissão de fé e tal. Ela falou, já sei, você é adventista. Eu falei, eu sou adventista da promessa. Tem uma semelhança dogmática aqui, né? Ela falou, poxa, a vida de vocês é muito triste. Ela falou, a vida de vocês é muito triste. Eu falei, mas por quê? Eu falei, vocês não podem nada. Vocês não podem trabalhar de sábado. Vocês não podem comer um baconzinho. Vocês não podem nada. Eu falei assim, não, eu posso tudo. Eu não quero. Exatamente. Porque, assim, dentro do contexto do Novo Testamento, não cabe mais eu não posso, porque não, eu não quero fazer isso. Porque
Porque assim, eu entendo que é a vontade de Deus e eu estou correspondendo à graça que me alcançou por meio da obediência. Então, eu acho que essa maturidade, ela se aplica a tudo, inclusive a música, né? Então, aquilo que era mais formalizado no contexto do Antigo Testamento, com essa chegada do Espírito de uma maneira especial sobre todo aquele que crê, a gente percebe que há uma sensibilidade diferente. Mas o que se mantém no contexto do Novo Testamento é bíblico. Sim. É bíblico. Né? E todos nós temos razões para prestar culto, louvor e adoração a Deus. Aliás, esse é o propósito da vida. Sim. Nós somos criados para adorar a Deus, justamente para esse fim, né? Então a música está entre essas questões que nos levam à adoração. Então vamos aproveitar e vamos escutar uma música. Vamos lá. Senhor.
É isso aí, gente. Estamos de volta. Pastor, muito legal. A gente falou sobre a música mesmo, né? No Antigo Testamento e a música no Novo Testamento. A gente vive a partir dessa perspectiva, né? Sim. Do Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele incentiva a gente a se reunir como igreja, a celebrar a Deus em comunidade. E eu queria te perguntar, qual é a contribuição que a música deve trazer para essa celebração comunitária? Tá. Eu acho assim, primeiro a gente tem que pensar o tipo de comunidade que a gente está pensando em desenvolver. Porque se a gente entender a igreja como um lugar que limita a espiritualidade ao culto, ao momento, que tem acontecido muito, né, nos últimos dias, nos nossos tempos. Então, assim, você não precisa de uma música que tenha um conteúdo tão teológico, né, que trabalhe tanto a edificação da igreja, porque muitas comunidades estão centralizadas ali no culto, no momento. Então, a música, se for mais melódica, se falar mais daquilo que o ser humano quer ouvir, eu acho que ela vai fazer sentido para esse tipo de comunidade. Uhum. Agora, se a gente trabalhar a comunidade no sentido de edificação, eu gosto dessa linha de pensamento de igreja, onde a gente entende que a igreja está ali para ajudar os crentes a amadurecerem, a crescerem, a viverem processo de transformação. E se a gente trabalhar nesse sentido de edificação, de construção de crente, de transformação de crente, eu acho que a igreja ela vai caminhar junto com a pregação do evangelho, ela vai caminhar junto com o propósito da comunidade. Aí cabe a gente pensar em músicas que ajudem, que conduzam a igreja a celebrar a Deus de uma forma mais uniforme, dentro do mesmo propósito, dentro da mesma linha. Mas é desafiador isso. Sim. É desafiador porque a gente sabe que juntar todos numa só voz e uma só adoração é um desafio, né? São culturas diferentes, são épocas diferentes, né? São sintonias diferentes. Então, assim, é difícil. E também porque a Bíblia não define um estilo exato de música, né? Essa é a questão. Então, você não tem ali um padrão definido dentro do contexto da igreja, tem que ser essa música, ou que essa música é sacra e essa música não é sacra. Então, é um desafio. Mas eu acho que a música contribui quando ela está ali dentro daquele propósito teológico de levar a igreja para o mesmo tipo de adoração, onde ela ensina que a comunidade precisa viver o evangelho de maneira uniforme, alcançando todos. Ela sempre vai ajudar mais a gente a conseguir um propósito uniforme mais de culto, né? Algo que é bastante falado aqui e que já faz parte do senso comum é de que a música é muito importante para o culto. A gente vê... Sem dúvida. Tanto aí no começo da sua fala, a música lá antes da criação, a música depois, quando essas coisas acabarem, a música durante toda a história da igreja. Mas a música, ela não pode ditar, né, o que vai acontecer. Por exemplo, a gente fala assim, essa música a gente toca aqui, o povo chora, o povo gosta, o povo canta... Então, esse não é o termômetro, mas o termômetro é a edificação do corpo pela palavra, né? Sim, sem dúvida. Contribuir, né? Sim. Eu pelo menos como pastor, a gente conversa muito assim sobre o que tocar, porque eu creio que existem duas portas que podem trazer heresia para a igreja, pelo menos as mais intensas, que é o púlpito e a música. Não é verdade? No culto é 50-50, não né? é isso? Você pega a pregação, é 50% do culto. Exatamente. Você pega a música e os outros 50%. Exatamente. Então, assim, não pensar em que tipo de espiritualidade a gente está desenvolvendo na música é algo muito perigoso. Para onde essa música me leva? O que eu entendo de Deus, né? Quando eu canto dessa forma? Quem está no centro da minha comunidade? Quem está no centro da minha música? Então, essas coisas são realmente muito importantes. Eu até, às vezes, tenho o líder da música, que é o Marcelo Pereira lá. Pereirão o Pera, né? Bravo. Johnny Pera, né? E até mandar um recado. Porque às vezes eu peço pra ele tocar as músicas, ele não toca. Ah, é? Não toca. Ô, Pera, toca aí as músicas pro pastor, cara. Não toca, cara. Tá com um monte de repertório lá. Ele falou, legal. Não toca, cara. Não, mas é legal que, assim, o Pereira tem uma mentalidade muito amadurecida também, teologicamente. Ele é dinossauro já na música. Toca muito. E ele manda, às vezes, uma música na semana. Esses dias, um tempo atrás, ele mandou e falou, cara, fiquei com dúvida nessa música aqui. Tá cooperando para aquilo que a gente tá pensando como igreja? Olha que legal. Aí a gente escutou a música, porque eu também fiquei balançado, sabe? Aí eu falei, cara, eu escutei, reescutei. Aí pedi pra minha mulher escutar também. Aí ela falou assim, não tá. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, não tá, a música é bonita, mas não tá cooperando pra nossa ideia de igreja, pro nosso propósito de igreja.
Aí com isso a gente falou, não, se é na dúvida a gente... Mas é legal a gente perceber que a música está trabalhando junto para a edificação do propósito da igreja. E é uma questão importante porque às vezes a gente não fala de propósito, mas a gente tem que ter um propósito, porque o propósito da igreja não é daquilo que eu gosto, não é o tipo de música que você gosta, não é o tipo de pregação que eu gosto, é aquilo que o Senhor quer. A igreja tem um Senhor, né? Então toda a revitalização é um retorno ao Evangelho da Cruz, é um retorno àquilo que Jesus tem, que é batizem, façam discípulos. Então, a música está contribuindo com esse propósito maior da igreja. Então, a gente não faz música pela música, que é o tema, né? Sim. Não, eu vou lá porque eu gosto do som só. Óbvio que a música pode ser agradável, que a música deve ser boa, como a gente está falando aqui desde o começo. A gente olha para a importância que a música tem dentro do contexto bíblico, desde o Antigo Testamento, e ela pode contribuir. Mas, assim, qual a contribuição dela? É de uma maneira teológica, contribuir para o propósito da igreja, na adoração a Deus, numa vida que adore a Deus, que não se limite ao culto, mas que expressa aquilo que a gente quer viver, que expressa a nossa gratidão a Deus. Então, eu acho que, teologicamente, ela pode ter uma contribuição extremamente importante para o contexto da igreja. E nesse lance que o senhor falou também, que foi bem legal, a música ela não é um elemento intocável do culto, né? Não. Não. Eu me lembro que a gente teve o período aí de revisão das letras do Brados de Júbilo, né? E tinham algumas músicas que tinham problemas teológicos sérios, assim. Coisas que iam contra a nossa doutrina, que foram mudadas. Estrofes inteiras que foram refeitas ou até mesmo tiradas. Tinha hino que não teve jeito, cara. Teve que tirar, porque... hinos tradicionais da igreja, né? Então, assim, não é porque é feito há muito tempo, não é porque tá num livro que pode ser santo ou não, mas o que rege a música é a escritura, né? É a palavra. É a palavra, é o objetivo da igreja, né? Sim. Eu até me preocupo porque, às vezes, a gente, com a nossa mentalidade religiosa, a gente confunde Bíblia com tradição, né? Sim. Então, assim, não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. Isso é tradição. Não, isso é tradição, calma, isso não precisa ser tratado dessa forma, né? Existem coisas na tradição que precisam ser acertadas, outras não, mas a nossa luta é para permanecer na palavra. E é normal que a gente faça esses ajustes, porque a igreja está sempre amadurecendo teologicamente. E a gente está crescendo junto teologicamente. Então, eu acho extremamente importante e saudável que isso aconteça, mas a contribuição da música dentro do culto, dentro da celebração, eu tenho certeza que ela corresponde bem quando a gente entende que ela tem uma contribuição teológica que alinha a igreja com aquele mesmo propósito, né? Que reúne a igreja para cantar aquilo que a gente tem para dizer a Deus, mas de uma maneira bíblica e coerente. Sim. A igreja primitiva, ela tinha esses valores, né? Tinha. Do que era bíblico. Então você vê eles cantando salmos, o próprio texto, né? Quando vocês se reunirem, cada um tem um salmo. Então ela já tinha a concepção de que esse conteúdo ele precisava ser um conteúdo que traduzisse a fé, né? Que contribuísse para a fé, que edificasse as pessoas. Sim. Então não era um negócio assim, agora tudo aquilo do tabernáculo ficou para trás, vamos agora soltar tudo, vamos cantar qualquer coisa, porque a gente já tá salvo mesmo. Não. Mas havia uma preocupação, né? Há uma preocupação, há uma espiritualidade a ser desenvolvida ali, né? A ser preservada, que é bastante importante. A maturidade, né? Uma maturidade. Você mesmo disse. Porque a igreja, ela amadurece também na música, né? Isso é importante. Sim. Então, a teologia amadurece, a nossa mentalidade do nosso relacionamento com Deus também amadurece. Isso é importante. E amadurece tudo, né? Teologicamente, a música também amadurece. Sim. Então, às vezes, tem música que você fala, isso aqui coube, mas isso não vai mais fazer sentido para esse momento, para a nossa maturidade no momento da igreja. Mas é interessante. A música, ela sempre contribui para esse mesmo propósito de viver uma vida de adoração a Deus. Sim. Eu acho que isso é extraordinário. Legal. Vamos ouvir mais uma música? Vamos lá. Descer
sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno entoarei. Tua luz é tudo, iluminará pra sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São bons terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Pastor, a gente falou muito aqui sobre o papel da música e ela, de fato, ela precisa conter alguns elementos para a edificação da igreja, para a maturidade da igreja, para o amadurecimento da igreja. Então, para esse louvor comunitário, a gente
falou sobre adoração, sobre ter uma vida de adoração. A gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria que a gente se atesse a um pouco isso, o lance do desenvolvimento comunitário, né? Quais os elementos a música precisa ter para que a igreja seja edificada? Tá. Bom, primeiro de tudo, como a gente já falou, a Bíblia, né? Sim. Ela tem que ser bíblica, ela tem que estar centralizada e organizada pela palavra de Deus. Mas é interessante que a gente não tem, dentro do contexto do Testamento, no Novo Testamento, como a gente tem falado, nenhuma estrutura fixa para o culto. Ou seja, tem que ser assim. Uhum. Né? Mas a gente tem alguns alvos a serem alcançados. É isso Sim. que é importante. Mas não há uma estrutura física. Tem que ser determinada forma, tem que ser... não determina quais são as músicas que a gente pode cantar, ou o instrumento que a gente deve usar. Muitos instrumentos eram usados no contexto do Antigo Testamento, alguns a gente nem conhece, né? Isso é muito mais sua área do que a minha, né? Então, assim, e é interessante isso porque mostra que Deus não engessou a gente, né? Sim. Ele não engessou a gente. Eu acho que isso é importante, muito, principalmente no contexto do Novo Testamento, porque senão a gente ficaria muito mais religioso do que pessoas que prestam culto, louvor a Deus. Eu acho que, quando eu penso na música, eu penso muito na oração, né? Porque Jesus ensina um modelo de oração, mas não fala que a gente tem que orar sempre a mesma oração. Sim, muito pelo contrário, não são palavras repetitivas, né? Então expressa coração e ele dá um caminho. A música não é diferente, né? Sim. Então existem algumas coisas que são essenciais, que existe um caminho, porém não há um padrão extremamente pré-definido para que a gente faça. Mas assim, tem que ser compreensível. Sim. Isso é bem interessante. Então assim, entender o que todos, ou a maioria, entenda o que eles estão cantando. É por isso que a gente faz até essas revisões de músicas, né? Porque palavras que eram usadas há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, às vezes são até impróprias Se pro nosso Davi da contexto. Vargas procelosa Não é são. isso. Traduz aí. O opróbrio do povo de Deus, meu pai do céu. Então, assim, primeira coisa, tem que ser compreensível. Sim. Né? E isso é uma leitura legal, né? Até para vocês que tocam, porque lá na frente você percebe se a igreja está ou não conseguindo participar. E compreensível não só na palavra, mas no jeito de tocar também. Sim, Não adianta tudo. você reharmonizar, colocar todos os acordes que Exatamente. você sabe numa música e a igreja não Exatamente. entender, né? Eu acho interessante quando a gente... eu, como pastor, já passei por várias igrejas, né? Mas quando você chega numa igreja que tem músico, você tem vários instrumentos tocando, mas você parece que tem um silêncio, uma harmonia melhor. Eu não sei explicar isso porque eu não sou músico. Mas não é assim, né? Não, Porque ele consegue... A bateria bate com o violão Sim, não é? sim. Se não tiver uma harmonia música, parece que é uma briga, né? Vira treta. Porque fica um competindo com o outro. O cara tem que bolar um arranjinho, que senão dá bem ruim, legal dá isso. ruim. Então, assim, tem que ter essa coerência também, Sim. até no som, né? Nessa Sim. harmonia. Mas uma coisa importante é que seja compreensível, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente canta uma música na comunidade nova, você canta 3, 4 vezes a mesma música e percebe que a igreja não está correspondendo, talvez uma hora de repensar. Não é? É uma hora de repensar, porque a igreja não está entendendo a letra, não tá... Já aconteceu algumas vezes isso acontecer. Eu gosto do texto de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, 19 a 23, e esse texto aqui, ele não se refere diretamente à música, mas ele fala que do esforço que ele tinha para conseguir compartilhar o evangelho com todo tipo de pessoa. Então ele se faz tradicional com os tradicionais, ele se faz gentil com os gentios, e ele vai lá para poder buscar essas pessoas e trazê-la com ele na compreensão do evangelho. A música não é diferente, né? A gente precisa se esforçar para poder agregar o maior número possível na comunidade, para que ela consiga prestar o louvor coerente a Deus da melhor forma possível. Isso é bem importante. E a gente precisa achar esse meio termo entre o que é bom, entre o que vai dar um up na cultura daquele lugar, daquelas pessoas, cultura artística mesmo. Sim. Só que o que vai conectar, né? Eu gosto de pensar a música com 3 aspectos. Primeiro, de conectar as pessoas entre si. Primeiro, de fazer com que elas entendam o que está sendo feito e que elas sejam desenvolvidas a partir disso. Sim. Então, assim, você quer tocar um arranjo mais difícil, eu acho que isso tem que ser buscado. Mas eu acho que existe um caminho para isso. Sim. Culto hoje não pode ser algo contemplativo, que as pessoas chegam, sentam e assistem a uma atração musical. Mas todas elas estão envolvidas
na Sim. adoração. Há um na adoração propósito. comunitária, é o É um propósito. propósito, é isso Né? aí. É um propósito. Não dá para ser apresentação. Por mais que você tenha um bom estilo, um acorde diferente, um estilo diferente, uma música um pouco mais apurada, um arranjo mais estruturado. Mas tem um caminho a ser feito até esse Sem ponto, dúvida, né? sem dúvida. Uma vez eu estava estudando um material de plantação de igreja e eu achei muito interessante que um pastor que ia plantar uma igreja, ele pensou muito na música. Tem que se pensar, de fato, na música, né? Uhum. E ele falou assim, o bairro era muito nobre. E eu fiz um estudo ali e eu percebi que grande parte das pessoas escutavam MPB naquela região. Uhum. Ele falou, eu toquei os nossos louvores tradicionais num sentido de MPB. Sim, E deu muito certo, porque assim, conectou. conectou. Mas era o mesmo evangelho. Não quer dizer Sim. que ele abriu mão do evangelho e pragmatizou a igreja. Não é isso que ele está dizendo. Mas assim, eu gostei dessa maneira onde ele conseguiu envolver o contexto que ele tinha ali social. E eu acho que é parecido com isso que Paulo está dizendo, né? Sim. Onde ele se coloca ali no meio dos gregos como se fosse um grego perdido, tentando se achar, mas os judeus, o propósito é de fazer todo mundo amadurecer e trazer para o evangelho. Eu acho... Pode falar. Não, pode falar. Pode lá, continua, senão eu vou direto aqui. Tem muito lance A gente viveu muito isso na igreja, aquele lance do dualismo, né? Isso aqui não é certo, então é errado. E aí, Sim. não, a gente é diferente do mundo, a gente tem que andar na contramão do mundo. Então, assim, parece que tudo que o mundo olha e admira, não, a gente não pode gostar, né? Sim. E aí a gente deixou de fazer coisas assim, como ouvir uma música com arranjo MPB, por exemplo, Sim, com arranjo em jazz. Sim. Porque por muito tempo, não, aí os pentecostais já vem o forrozinho, pode, né? Aí depois que você pega ali nos anos 2005, mais ou menos, quando o forró começa a tomar o gosto da turma, porque a gente tem os períodos, né? Teve um tempo que a turma não era muito do forró, era mais do axé. Então o axé dominava. Depois o forró começou, hoje o forró é super popular, mas o forró já foi um estilo totalmente regional. Então, você via o forró na igreja, por quê? Porque na sociedade ali não tinha forró. Então, a gente categorizava. Não, isso aqui é coisa do mundo. Então, isso aqui a gente não vai fazer. E aí, a gente perde a oportunidade de alcançar uma comunidade como esse pastor aí, sim, que alcançou uma turma, conseguiu pregar o evangelho para essa turma, plantar uma igreja. Cara, é um negócio nobre demais esse lance de plantar uma igreja. Sim. Muito nobre, cara. Com propósito, Sim, né? Sabendo o público que você vai alcançar. É muito legal isso. Muito legal mesmo. E tem também o texto de Paulo, ainda aos Coríntios, 10:24, onde ele diz assim, ninguém busca o seu próprio interesse. E isso mexe com a gente, né? Porque pancadinha, às vezes também você quer bater só no seu estilo, né? Naquilo que você gosta, mas cabe um esforço, né? Amoroso, gracioso, para que consiga, de fato, envolver toda a comunidade na adoração mútua. Então, eu acho bem legal isso também, nesse propósito, a gente se esforçar para conseguir, de fato, trazer toda a comunidade para adorar, para prestar culto a Deus. Isso é bem legal. E isso cabe dentro da nossa própria cultura gospel, né? Porque a gente tem um gosto, eu tenho o meu gosto, eu tenho o cantor que eu gosto mais, que eu ouço mais, e sinceramente, se dependesse de mim, na minha igreja só tocava ele. Também eu gosto de Ronquenole, cara. Por mim, na minha igreja só tinha Ronquenole. Só tinha Ronquenole. Mas a gente entra muito nisso, né? De não buscar o próprio entendimento. Faz muito tempo, cara, que eu não toco tudo que eu gosto na igreja. E não dá pra tocar, né? Não dá, cara. Inviável tecnicamente, inviável ali com as pessoas que você tem pra fazer. É inviável com as pessoas que ouvem. Às vezes não é o que vai edificar a maioria. Então a gente deixa de lado. Nesse propósito que Paulo coloca, na expectativa de buscar a edificação de toda a igreja, aí cabe esse esforço, né? Exatamente. É óbvio que, como a gente começou dizendo, o principal critério é a palavra de Deus. Sim. Tem que ser bíblico, tem que ser teologicamente correto. Tem que contribuir para o propósito maior da comunidade, né? De formar pessoas, de levar pessoas à adoração a Deus. Tem que estar conectada com a pregação do evangelho. Se a gente consegue conectar com a pregação do dia, é algo bem legal. Quando a gente consegue fazer esse trabalho de falar a mesma coisa, o culto anda alinhado ali. Eu acho que isso é muito bíblico, né? Mas não tem como, a gente tem que fazer esse esforço para que todos se sintam
Sim. agregados, né, nesse mesmo propósito. Isso tem que ser um ponto intencional em todos os elementos, né? Sim. Então, a música com a palavra, com a oração. Então, eu já tive pastores que compartilhavam até o que eles iam fazer no fim. Olha, no fim do culto eu vou chamar as pessoas para receber oração. O pastor Adelmilson, ele já chegou para mim, olha, eu vou subir, vou chamar as pessoas para orar. Quando eu falar tal coisa, você começa a tocar. Não vou pedir. Vou falar tal coisa, você começa. Então, tudo isso para o quê? Para levar as pessoas a compreenderem e fixarem a ideia o máximo possível. Elas já cantaram, ouviram a palavra, estão ali no assunto, né? Remoendo o assunto. Acabou, vai ter uma música, mais uma no mesmo time, no mesmo assunto. Aí vem a oração, no mesmo propósito. Cara, acaba essa pessoa, ela vai para casa cheia, né? Edificada, que é o propósito que a gente tem falado desde o começo, né? Ela sai edificada, né? Ela sai alimentada e preparada para viver o evangelho. Que esse é o propósito. O propósito sempre é não limitar o culto ao culto. Sim. Eu até vinha no carro conversando e eu estava conversando a respeito disso. A nossa ideia de culto nunca é que o culto é o mais importante. Deus está mais preocupado com o que a gente está fazendo de domingo a sexta do que com o que a gente está fazendo no sábado. Sim. Mas é no sábado que nós estamos sendo preparados para viver para viver o domingo. A adoração é vida. Né? A adoração é a vida. Mas aonde eu estou sendo preparado para isso? É no sábado, é no culto. Nós somos sabatistas, né? Então a nossa celebração principal vai sempre acontecer no sábado. Então, assim, a gente tem que estar conectado com isso. A música precisa estar conectada com isso. Sim. Porque além de edificar no sentido de mover emocionalmente, mas ela também me prepara, me move, né, a viver o propósito de Deus, a viver para a glória de Deus. Aquela voz de Jesus para a samaritana, né? Sim. Porque Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sim. É a vida, né? Sim. É a vida. Então a música tem que estar conectada com a vida de adoração e não só o momento. Não é um evento, né? Não é um evento. Você vai lá, faz tudo certinho. Os fariseus, eles viviam o momento perfeito. Sim. Mas a adoração deles... É isso aí. É superficial, né? Acho que foi o profeta Amós, né? Que falou... Tem um texto, eu não aguento mais. Deus falando, eu não aguento mais a celebração de vocês. Parem de rasgar suas roupas. Parem de rasgar, eu tenho um nojo. Isso aí. Não rasguem mais suas vestes. Estou na dúvida se foi Amós, mas realmente tem essa fala profética. Sim. É verdade. Pastor, muito bom. Vamos ouvir mais uma música. Vamos lá. Estás aqui, de ti preciso mais, anseio por teu toque, Jesus, tu estás aqui, de ti preciso mais, anseio por teu toque, Jesus, Senhor da minha vida, te entrego o que sou. Quero estar em tua presença, sentir o teu amor. Senhor da minha vida, te entrego o que sou. Quero estar em tua presença, sentir o teu amor. Eis-me
É isso aí, gente. Voltamos. Pastor, chegamos no fim já. Poxa, já? Passou Rápido. rapidinho, passa rápido. Verdade. Muito bom, agradeço aí. Prazer. Manda um abraço pra, gente da vila, ó. Um abraço pra vocês. Qualquer hora eu apareço lá, viu? Parece sim. Qualquer hora eu vou lá cantar uns corinhos lá. É só uma alegria ter você lá. Muita gente querida lá. Tem uns parentes lá também. Tem parente lá, né, cara? Mas Legal. muita gente boa. O Pereira. O Pereira já veio aqui no Mais Que Som. O Juliano também, que agora tá lá com vocês tocando, né? Tá, o Juliano tá sendo uma bênção. na Cara, nossa o vida, Juliano né, é cara? líder lá do MMA da Convenção Da Paulistana convenção, Leste. O sim. cara é parceirão nosso, parceirão. Um cara muito, muito legal. Abençoa Só demais gente ele e a boa. família, gente. Mas eu queria agradecer a sua presença. Pedir Amém. para que venha mais vezes. Amém. Alegria estar aqui com você, com os nossos irmãos e irmãs. Bom, que essa mensagem venha pra gente, né? De que a música realmente seja mais do que som nas nossas comunidades, que a gente não faça culto à música, né? Mas que a culto realmente contribua pro culto, pra celebração, pro louvor, pra adoração, que seja teológico, que seja edificante. Eu às vezes me preocupo com o próprio músico, sabia? Porque há uma dúvida se às vezes ele está ali pelo instrumento, mas se ele entende a importância que ele tem na comunidade, naquilo que ele faz, né? Do quanto ele está conduzindo a maneira que a igreja tem se desenvolvido teologicamente, biblicamente. Então, de fato, que a música não seja a razão, né? Mas que a formação, a transformação dos crentes, que a gente consiga com sabedoria, toda a sabedoria do alto, conduzir a comunidade de Deus, uma adoração sábia, que realmente faça sentido, que realmente contribua para o crescimento da comunidade. Amém, pastor. A gente tem um desafio aqui que é o Mais Que Som em uma palavra. Eu vou pedir para que você ore e aí depois você fala a palavra. Não precisa explicar não, viu, pessoal? Só fala. Só fala, só joga e fogo no parquinho. Tá bom. Mas mais uma vez, muito obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado. Sua presença aqui enriquece muito esse espaço, com Amém. todo esse conteúdo. E que a gente aprenda mesmo, que a gente seja essa galera aí que entende o nosso lugar, entende a nossa missão Legal. e contribui para o crescimento da igreja. Isso aí. Vamos orar? Vamos orar, então? Ô Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui, por esse espaço que o Senhor tem dado para a gente conversar sobre algo tão importante na celebração, Senhor, que é a música. Deus, nos forme, nos transforme, nos ajude para que nós possamos prestar de fato a Ti mais do que uma música, mais do que som, mas que a gente preste a Ti, Senhor, as nossas vidas aquecidas, transformadas pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Que a música seja usada em cada celebração, nós pedimos, Senhor, com sabedoria, com graça, que ela contribua, meu Deus, para os Seus propósitos eternos na formação e na transformação dos Teus filhos e filhas, Senhor. Agradeço pela vida do Fábio, por tudo que o Senhor tem feito através dele, que tem chegado às nossas comunidades, e que a cada dia mais a gente tenha força e alegria em Te servir de forma que agrade, acima de tudo, aos Teus olhos, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, mais que som uma palavra, Transformação. transformação, foi fácil. É mais que som, é adoração. Até semana que vem.